A paz do Senhor Jesus, amém, igreja, amém, irmãos, amigos. Essa é a primeira parte da mensagem, a grande decepção. A grande decepção que muitos crentes vão passar. Essa vai ser a mensagem de hoje. Essa é a mensagem que você vai ouvir agora. Então se prepare. Nós vamos talvez fazer essa mensagem em 3 partes. Essa será a primeira parte, amém? Então, nos ajude. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia e Segredos do Apocalipse. Também temos o nosso canal da Vara Adonai. Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos para a mensagem de hoje. Não se esqueçam, amém? Se inscrevam no nosso canal. Dê o seu like, que é muito importante. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E faça o seu comentário, que nós, dentro do possível, estaremos respondendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. E vamos para a segunda parte. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Então, guarde aí no teu coração, grave no teu coração, medite, porque é uma palavra que vai trazer esclarecimento, entendimento e vai preparar você para o grande encontro com o Senhor Jesus. Quero trazer um assunto muito sério e muito importante para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para aqueles que, de fato e de verdade, estão preocupados com o seu destino, estão preocupados com a sua eternidade, estão preocupados com a sua vida. Você já colocou a sua vida em segurança nas mãos do Senhor Jesus? Você já colocou a sua história aqui nesta vida nas mãos do Senhor Jesus? Você está vivendo e obedecendo e cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus? Porque Jesus nos ensinou. E essa foi a declaração do Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 14, no versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Então o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, habitam, moram dentro de nós. Moram em mim e moram também em você. Amém, amado? Então Deus te abençoe a tua vida. Então o assunto é sério. Amado, vai acontecer neste mundo uma grande decepção. Principalmente com centenas, milhares de pessoas que confessam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Estamos vendo que a igreja cristã está passando por uma grande transformação. Estão até tentando mudar as escrituras. Estão tentando mudar os mandamentos de Deus. Dizendo que Deus não falou o que ele falou. Estão querendo mudar as palavras que estão na Bíblia. Porque, amados, estão pregando um novo evangelho nos nossos dias. O evangelho da nova geração, o evangelho da modernidade, o evangelho que se adapta à vida de hoje. E muitas vezes estão encarando mandamentos de Deus, princípios espirituais de Deus, que devem ser obedecidos, tratando como uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, algo velho que precisa ser substituído por algo novo. É como se os mandamentos de Deus envelheceram. Não tem mais valor nos nossos dias. Por quê? Porque as práticas de vida de hoje estão contrariando os mandamentos de Deus. E essas pessoas, então,
para que outras pessoas do mundo, para que as pessoas do mundo venham receber a salvação, eles estão mudando a palavra de Deus, eles estão mudando o evangelho do Senhor Jesus. Para ter mais pessoas dentro da igreja, para ter mais pessoas dentro das suas denominações, eles estão mudando a palavra de Deus. Estão mudando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão mudando o evangelho do Senhor Jesus pregado pelos seus apóstolos. Amado, e olha que tem muita gente aí contaminando, falando heresias sobre Jesus, sobre os seus apóstolos, sobre a palavra de Deus, querem até fazer uma nova adaptação na Bíblia, para que práticas que a Bíblia condena como abominação seja incluída nas doutrinas bíblicas. E para desfazer os mandamentos de Deus, eles usam a palavra amor. Usa a palavra graça para introduzir essas doutrinas diabólicas, abomináveis dentro do Evangelho do Senhor Jesus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Então as pessoas procuram sempre o lado mais fácil. O ser humano pecador, ele procura sempre a doutrina mais fácil, o ensinamento mais fácil, e muitos que estão dentro da igreja estão procurando isso. Estão procurando o evangelho da facilidade. Sendo que o próprio Jesus nos diz lá, em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Olha o que o Senhor nos diz. Lucas 9, versículo 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Este é a palavra do Senhor. Este é o mandamento do Senhor. Se alguém quiser segui-lo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-o. Aqui Jesus está falando de sacrifício. Sacrificar a nossa vontade, o nosso desejo. E obedecer ao Senhor Jesus. E obedecer a palavra de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. E agora que nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova natureza. A natureza espiritual de Deus. Então o Espírito Santo está gerando em nós uma nova natureza. Para que nós possamos cumprir e ser aquilo que Deus nos criou. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas depois que o ser humano pecou contra Deus, foi expulso do paraíso e se tornou um pecador, então o ser humano não está se tornando a imagem e semelhança de Deus, pelo contrário. Muitos, milhares deles, estão se tornando a imagem e semelhança do diabo, de Satanás. Então, amado, é tempo de você abrir os seus olhos. Não procurar o caminho mais fácil. Não procurar o caminho desse evangelho da facilidade que estão se pregando nos dias de hoje. Abra os seus olhos. Abra a sua mente. Porque Jesus está chegando e o próprio Jesus, ele nos disse que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Então medite bem. Por isso que vamos tratar sobre a grande decepção. Por quê? É isso que eu quero estar conversando com você. Por isso, amado, eu estou trazendo essa mensagem para vocês. A grande decepção que vai acontecer neste mundo, no meio dos crentes, no meio dos cristãos, na igreja cristã. Muitas nações se identificam
como nações cristãs. A maioria das nações onde existe democracia se consideram nações cristãs. Porque o cristianismo prega de fato e de verdade a verdadeira democracia. A democracia onde o ser humano tem um livre-arbítrio. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. Então, quando você decide algo, então você tem que estar consciente de que você vai ter o quê? Consequências. Se você faz algo bom, se você decide pelas coisas boas, as consequências será o bem. Mas se você decide e escolhe as coisas ruins, as coisas más, a consequência vai ser o mal. Então você tem que ter noção, você tem que ter entendimento de que as suas decisões vão gerar consequências, ou boas ou más. Então a sua escolha é muito importante. E o Senhor nos deu o poder de escolher, nos deu o livre arbítrio, para que nós escolhêssemos. E o Senhor está oferecendo a todos, amorosamente, a sua salvação, através do Senhor Jesus. Mas as pessoas muitas vezes escolhem o caminho mais fácil. E nos caminhos mais fáceis que tem escolhido a escatologia, principalmente a escatologia pré-tribulacionista, é que a igreja não vai passar pela tribulação. É que a igreja não vai passar pela tribulação, pela perseguição do nosso inimigo. Pela perseguição do falso Messias que vai se levantar aqui na terra. Diz que a igreja não vai participar. A igreja vai ser tirada antes da tribulação. Por quê? Porque os pré-tribulacionistas encaram a tribulação como ira de Deus. Encaram a tribulação como a ira de Deus sobre os ímpios. Amado, tribulação não é manifestação da ira de Deus. Porque todo mundo aqui na terra passa por tribulações. Passamos porque estamos na terra. Então, muitas vezes um tsunami, quando atinge uma cidade, e nessa cidade tem crente e não crente. Muitas vezes Deus, segundo o seu plano, a sua vontade, Ele não permite, Ele tira pessoas que estão ali e levam essas pessoas para outro lugar. Mas nem todos estão dentro daquilo que Deus escolheu, tem um plano especial. Então, muitas vezes, quando acontece um acidente desse, então morre no acidente crente e não crente. Isso é normal aqui no mundo. Só que o não crente, se ele morrer num acidente desses, a sua alma está perdida eternamente. Mas o crente, quando morre num acidente desses, ou em qualquer outro acidente, a sua alma está salva. Ele morreu aqui na terra, mas a sua alma é levada para o descanso eterno. E lá ele vai ficar esperando até o dia da ressurreição, até a vinda do Senhor Jesus. Não tem diferença. Isso é muito importante você conhecer. Então, tribulação, ela pode vir para todos. Se vier uma fome aqui no Brasil, então crente e não crente vão passar fome. Só que Deus tem prometido mandar o necessário para a vida do seu servo. Então, crente, por mais que ele esteja na tribulação, na dificuldade, ou em situação difícil, se ele clamar ao Senhor, Deus não vai deixá-lo passar fome. Deus sempre vai preparar o necessário para que ele continue tendo uma vida digna e abençoada. Se esse for o plano de Deus para ele na terra. Então, mano, nós estamos no cuidado de Deus. E muitas pessoas vão passar pela tribulação. E pela grande tribulação, que vai ser a grande perseguição do anticristo contra a igreja do Senhor Jesus. Porque, amado, eu tenho outros vídeos, se vocês forem os meus vídeos, vocês vão ver. Lá eu falo para vocês. Um líder
um grande líder mundial de uma nação cristã, ele vai convocar todas as nações cristãs do mundo e vão apoiar o anticristo. Aí pergunta, mas como? As igrejas cristãs, amado, muitas nações que se dizem cristãs, mas elas não obedecem os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Elas não obedecem de fato e de verdade os mandamentos de Jesus Cristo. É fácil eu me denominar cristão. Agora, eu tenho que viver como cristão. Não é só falar que sou cristão, mas é viver como cristão. É obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Jesus nos fala, eu já falei para vocês. João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu e meu Pai veremos e me manifestarei a ele. Se manifestarão a nós. Amém, amado? Então Jesus vai se manifestar na vida daquele que verdadeiramente guarda os seus mandamentos. Isso é tremendo, amado. Glória a Deus. Então, estamos no princípio dessa mensagem. É uma mensagem sobre a grande decepção. Porque os crentes, a igreja do Senhor Jesus, vai entrar na tribulação, vai ser perseguida, e a Bíblia diz que Deus vai abreviar essa perseguição, Deus vai abreviar essa tribulação, e Apocalipse diz que será por 3 anos e meio. Então, essa perseguição vai ser abreviada, porque Jesus disse que se não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Até os escolhidos talvez perderia a sua salvação. Mas o Senhor vai abreviar essa perseguição. O Senhor vai vir com poder e grande glória. Vai ressuscitar os mortos, arrebatar os que estiverem vivos, levá-lo para usar, para onde ele estiver. Ficaremos para sempre com ele. Aí ele vai descer nessa terra. Vai destruir a besta e o falso profeta e lançá-los no lago de fogo. Eles serão os primeiros a ser lançados no lago de fogo eterno. Então, amado, o Senhor virá. Destruirá a besta e o falso profeta para sempre. Porque esses dois é que estavam perseguindo e atribulando a igreja do Senhor na terra. E causando grande transtorno em todo o mundo. Enganando as pessoas deste mundo. Eles serão totalmente desfeitos. Seus governos, os seus poderes serão desfeitos. Como diz a palavra do Senhor. Serão lançados no lago de fogo ardente. Que é a segunda morte, que é a morte eterna. Amém, amado? Então nós vamos estar estudando. Nós vamos ver alguns textos aqui. Essa é a primeira parte. Nós vamos entrar nos textos. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Nós vamos estar lendo aqui do 15, o 16 e o 17. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Nós vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Então nós vamos fazer leitura desse texto, nós vamos estudar esses textos. Nós vamos ler também Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Nós vamos ler Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler João, capítulo 5, versículo 26 ao 29. Então nós vamos estar estudando vários versículos. Nós vamos provar para vocês que a igreja vai entrar na tribulação e que nós precisamos estar preparados. Não tenha medo de tribulação. Lembre-se, você está salvo. Você está salvo para sempre. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é que segura na nossa mão. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso Salvador, o nosso eterno e bendito Salvador. Jesus disse que nós estamos nas mãos dele. E ele está nas mãos do Pai. Aí eu pergunto, qual é o diabo, qual é o Satanás, qual é o demônio que pode nos tirar da mão poderosa de Deus? Deus te abençoe, meu amado. Então vamos para a segunda parte
dessa mensagem que vai ser poderosa e maravilhosa. Amém, amado? Então, você já ouviu essa? Essa é a primeira parte, essa é a introdução. Vamos para a segunda parte que vai ser uma bênção. Amado, Deus te abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.